Olá pessoal, tudo bem? Olha só, gente, na aula de hoje nós vamos viajar pelo continente americano. Vamos conhecer as suas características naturais, certo? Como clima, vegetação, relevo. Beleza? Então segue o tio Sam nessa aula de geografia fantástica para você. Foca bem, tá? Continente americano. Olha só, galerinha do bem, segue o tio Sam. Condições naturais do continente americano. Você vai ver na aula de hoje a divisão geográfica, certo? A divisão socioeconômica, a questão do relevo, ok? Que a partir do relevo nós vamos ver os planaltos, as planícies, as montanhas, as depressões. E sem esquecer de falar das amadas e queridas placas tectônicas, beleza? Pois bem, essa divisão geográfica ela é baseada assim, América do Norte, América Central e América do Sul, beleza? Então, a América do Norte ela é composta por 3 países. Eu tenho o México, Estados Unidos e Canadá, tá? Não esquecendo da Groenlândia, que é dominado pela Dinamarca, ok? Tranquilo. Na parte amarela, você tem a América Central, Honduras, Belize, Guatemala, Cuba, entre outros países. Na América do Sul, você tem os países sul-americanos. Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana Francesa, entre outros países, certo? Então aí você tem uma divisão geográfica, beleza? Isso mesmo, olha só, América, divisão socioeconômica, beleza? Então você tem a América anglo-saxônica e a América latina. Observe bem a palavra, divisão socioeconômica. Ou seja, ele vai dividir o continente americano em 2 partes, né? Uma parte, podemos dizer assim, mais rica do que a outra. A parte de cima, que é a anglo-saxônica, que é formada pelos países Estados Unidos e Canadá, é a região mais desenvolvida. Não esquecendo lá em cima a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. A Dinamarca é na Europa, beleza? Mas daí você tem a América anglo-saxônica. Logo abaixo você tem a América Latina, que são os países latino-americanos, certo? Então, a América anglo-saxônica são os países que falam inglês e tem uma economia bastante elevada, beleza? Já a América Latina são os países que vão falar português ou espanhol, mas que tem uma economia menor em relação aos países da América anglo-saxônica, ok? Segue o tio Sam. Preste atenção, galerinha do bem. Do lado direito, você tem o Oceano Atlântico, geograficamente falando. Do lado esquerdo, o Oceano Pacífico. Olha a linha que corta aí o Brasil, é chamada linha do Equador. A linha do Equador, ela é 0 grau, certo? Se eu subir, logo acima eu vou encontrar um trópico, que é chamado de Trópico de Câncer, que é 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, filho. Abaixo tem outro trópico também, que corta o território brasileiro, mas na região sul do Brasil, a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Se eu descer um pouco mais abaixo, se eu for um pouco mais abaixo, não é? Eu tenho aí o Círculo Polar Ártico, que é 66 graus, 32 minutos e 30 segundos. Se eu for lá para cima, eu tenho o Círculo Polar Ártico, que também é 66 graus, 32 minutos e 30 segundos. Beleza? Então tem aí a questão da localização geográfica. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico ao norte e Círculo Polar Antártico ao sul. Isso mesmo, isso mesmo. O continente americano é o segundo continente mais extenso do mundo, com 42 bilhões de quilômetros quadrados, beleza? Então você tem do lado direito o Oceano Atlântico, do lado esquerdo o Oceano Pacífico. Então, e ao meio, aí nesse continente você tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Beleza? Então você tem a América Central, ela tem um istmo aí. O que é o istmo? É uma porção de terra que une as 2 maiores partes do continente. Quais são as 2 maiores partes do continente? A América do Norte e a América do Sul. E ao meio eu tenho aí a América Central, que eu chamo de istmo, tá? Que é uma porção de terra que une as 2 maiores partes do continente. Beleza? Partindo para o relevo, uma das características do relevo americano é que as montanhas se estendem desde a porção oeste, desde o Alasca até o extremo sul da América do Sul, beleza? Preste atenção, então sai lá do Alasca, dos Estados Unidos, lá de cima, até a região sul da América do Sul, tá certo? Então, isso tudo, gente, é consequência de processos orogenéticos, ok? Então você tem esse processo orogenético
vai dar a formação de montanhas, certo? Cordilheiras e serras. Observe na parte escura do mapa, do lado esquerdo, você tem logo abaixo, no continente sul-americano, né? Você tem aí a Cordilheira dos Andes, tá certo? Você sai subindo, você vai encontrar as serras e depois as montanhas nos Estados Unidos, beleza? Então, as montanhas rochosas no norte se formaram a partir do choque das placas tectônicas, certo? Entre as placas do Pacífico Oceânico e a norte-americana. Então, são duas placas tectônicas que fazem um movimento convergente. E aí você vai ter a formação dessas montanhas, tá certo? Já na América do Sul, a placa Nazca, tá, mais densa, mergulhou em direção ao manto, sendo reabsorvida e dando origem à fossa oceânica, ok? A borda oeste da placa sul-americana continental foi dobrada, formando assim a Cordilheira dos Andes. Mais adiante você vai entender melhor, tá? Segue o tio. Olha só, na sequência você tem aí a placa norte-americana, né? Lá em cima, a placa norte-americana, preste atenção. E ao lado da placa, do lado esquerdo, você tem a placa do Pacífico. O que é que acontece? A movimentação das placas tectônicas no formato convergente, né, as duas setinhas apontando, vai formar esse conjunto de montanhas rochosas aqui nos Estados Unidos. Beleza? E a placa de Nazca, juntamente com a placa sul-americana, vai dar a formação da Cordilheira dos Andes. Olhe logo abaixo que você tem aí a área de choque das placas. Essas duas setinhas aí, então formam montanhas. Quando há separação das placas tectônicas, vai liberar o magma, que é um material pastoso e incandescente que chamamos lava do vulcão. Beleza? Pois bem, o relevo americano. Essa parte mais escura aí do mapa significa para a gente que são regiões com maiores altitudes, ou seja, regiões mais elevadas. E aí eu tenho a formação de montanhas, de serras e cordilheiras. Ao norte eu tenho nos Estados Unidos as montanhas rochosas, né? Na parte central ali no México eu tenho a Serra Madre e logo na América do Sul eu tenho a Cordilheira dos Andes. Tudo isso formado pela movimentação das placas tectônicas no formato convergente, beleza? Então, relevo americano. 4 grandes formas de relevo se destacam na América: altas montanhas, as planícies e depressões e os planaltos e montanhas antigas, certo? Na costa oeste, a costa oeste predomina a formação de uma montanha jovem. Essa parte aí mais escura, tá? Na parte oeste. Então ela vai desde o Alasca até o sul do Chile, ou seja, vai desde aqui de cima, essa parte escura, até a parte de baixo, que seria o Chile, ok? Então essas montanhas têm grandes altitudes e o frio intenso inibe a ocupação humana. Então observe que para morar nessas regiões é um pouco complicado, tá certo? Por conta das temperaturas baixas e a questão do oxigênio. Então, quanto maior a altitude, menor a minha temperatura, porém né, a questão do oxigênio é menor. Já na costa leste é constituída por planaltos, né, e montanhas muito antigas. Foram a primeira a ser ocupada e explorada pelos europeus. Ok? Já na região de planície, né, que você tem aí a planície, no caso dos planaltos, eu vou encontrar lá nos planaltos os Montes Palácios, né? Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, beleza? No caso das planícies e depressões, ela vem mais na região central, tá? Mais ao centro. Então, as planícies situadas no norte assumiram importância econômica, beleza? Então, nas regiões planas, favorece mais a economia para a criação de animais, plantação, construção de cidades, entre outros. Já na América do Sul, são pouco povoadas essas regiões, beleza? Pois bem, então vamos lá. Território americano, as montanhas, você tem essas regiões, as regiões mais escuras são montanhas, tá? Essa de verde tem as regiões planícies, na porção central, né, do continente americano, e temos os planaltos antigos. Esses planaltos antigos, eles sofreram desgaste com a ação do tempo, tá certo? Então não são muito altos não, né? Não são montanhas. Poderia ter sido montanhas no passado, esses planaltos antigos, mas pela erosão, pelo intemperismo, pelo vento, pela chuva, o desgaste com o tempo, eles se tornaram planaltos antigos. Então, resumindo, montanhas, tá certo? Montanhas rochosas nos Estados Unidos e a Cordilheira dos Andes. As planícies centrais, que eu tenho a planície amazônica, certo? Entre outros. E planaltos antigos. Pois bem, com relação à planície amazônica, como exemplo, nós vamos mais na região norte do Brasil.
A planície da Amazônia, ou planície amazônica. É uma área relativamente, o quê? Plana, beleza? Pois bem, aí você tem a planície do Mississippi, que é localizado lá nos Estados Unidos. Essa planície do Mississippi ela tem uma grande importância também econômica. Lembrando que regiões de planície favorecem o quê? A economia, né, através da criação de animais, de plantações, né, de indústrias e também de construção de cidades. Ok? Na sequência, o relevo da porção central do continente, né, no caso aí dos Estados Unidos, eu tenho a planície do Mississippi. Trata-se de uma área bastante ocupada pela agricultura, como eu falei antes, né, canadense e estadunidense, como trigo, milho e algodão. Então, regiões de planície, volto a lembrar, regiões de planície favorecem a economia, principalmente pela agricultura, tá? Então eu tenho a planície do Mississippi, eu tenho o rio Mississippi que corta aí várias regiões dos Estados Unidos. Isso mesmo. Na sequência, o Montes Apalaches. O que são os Montes Apalaches, tio Sam? Conjuntinho, gente, de montanhas, tá certo? Ou cordilheiras, localizados na porção leste da América do Norte, ok? Então essa região de Montes Apalaches tem uma extensão basicamente aí somente 2.400 quilômetros, tá certo? Com a altura média de 1.000 metros. E a largura dele pode variar de 160. Olha aí o Montes Apalaches, certo? 2.400 quilômetros de extensão, a altitude média em 1.000 metros e a largura de 160 a 480 quilômetros. Montes Apalaches para vocês. Na sequência, a Cordilheira dos Andes, meninos e meninas. Vamos lá. A Cordilheira dos Andes era formada justamente por conta das placas tectônicas, beleza? Pelo o movimento convergente das placas. Então, a Cordilheira dos Andes, ele vai passar pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, certo? Então, tem uma altura aí máxima de 6.692 metros de altitude e um comprimento aí de 8.000 quilômetros. Então a Cordilheira dos Andes não é uma cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas, beleza? Então localizado na América do Sul, sendo a formação geológica desde a data do período terciário, beleza? Na sequência, nós temos aí as Montanhas Rochosas, tá certo? Localizado nos Estados Unidos e no Canadá. A altitude dessa região, gente, é mais ou menos 4.400 metros de altitude, certo? Então, fica aí. As Montanhas Rochosas, não é? Elas são importante cordilheira localizada na América do Norte Ocidental. E elas são formadas a partir da movimentação das placas tectônicas, na movimentação convergência de placas, beleza? Na sequência, Serra Madre, tá? Que fica localizado no México. O prolongamento das Montanhas Rochosas forma a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental, beleza? Certo? E aí você tem um mapa físico, né? A gente concluindo aí, né? Com a região norte com Montanhas Rochosas, as Serra Madres, né, no México, continente no México, e a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, beleza? Isso mesmo. Então aí você tem a legenda, né? Essa região em branco seria as montanhas, olhe bem. Essas regiões com linhas horizontais significa os planaltos, onde podemos encontrar planaltos. No Brasil você tem o Planalto Central aí, o Planalto das Guianas, certo? No caso, esses pontinhos aí, essas, né, tipo uma cruzinha, seriam as planícies, tá? E esses pontos mais escuros seriam as serras que nós podemos encontrar, beleza? É isso aí, gente. E aí nós estamos chegando no final da nossa aula, vamos ver os perfis, tá certo? Perfil topográfico dos Estados Unidos, no sentido leste-oeste, beleza? Então, ao lado do sentido leste, aí, Oceano Atlântico, você tem o Monte Apalache. Olha o Lzinho que significa leste. Monte Apalache. Então, você vai atravessar o continente americano no sentido leste-oeste, beleza? Então, Monte Apalaches. Depois do Monte Apalaches, você vê uma área plana, que é a planície central. Depois vem as rochosas, as montanhas rochosas. Planalto do Colorado, a Grande Bacia,
a Serra Nevada e a cadeia da costa, beleza? Já com relação à América do Sul, não é? Você tem aí o perfil transversal também, do sentido leste-oeste. América do Sul, leste-oeste, beleza? Então você vai ter o Oceano Atlântico no leste, a planície litorânea, tá certo? Que é a planície próxima ao mar, ao Oceano Atlântico, então por isso que recebe o nome planície litorânea, que foi esculpido pelo mar ao longo dos anos, milhares e milhares de anos, certo? Na sequência você tem planaltos e serras, tá certo, do Atlântico. Mais adiante temos os planaltos e chapadas, aí da bacia do Paraná, tem o rio Paraná, então você tem a bacia do Paraná, certo? Mais adiante você tem as planícies centrais, o rio Paraguai, e finalmente lá, perto do altiplano, você tem a Cordilheira dos Andes. Beleza, gente? Chegamos mais no final da nossa aula, espero que você tenha gostado, tá? Me segue aí nas redes sociais, beleza? Um forte abraço, espero contar com vocês na próxima aula, ok?